Vamos lá então, galera. Segunda parte da aula 13 de gramática sobre verbos. No vídeo anterior, eu fiz uma abordagem com vocês sobre tempo, modo, flexão de gênero, número e pessoa. Inclusive, nós relembramos, por exemplo, gerúndio, infinitivo e particípio. Nós vamos agora entrar ainda dentro dessa questão da flexão verbal sobre vozes. Verbo, como eu comentei no vídeo anterior, é a classe gramatical que mais se flexiona na língua portuguesa. E quando nós falamos em voz, nós vamos ter dois pontos importantes: a ação e o sujeito dessa ação. O sujeito pode ser classificado em sujeito agente, que é aquele que pratica a ação verbal, e sujeito paciente, é aquele que sofre, recebe a ação verbal. Porém, depois eu vou mostrar para vocês dentro da voz reflexiva que nós temos o sujeito agente e paciente. Ele mesmo sofre, ele mesmo recebe a ação verbal. Certo? Então se adaptem a essa ideia de sujeito agente, paciente. Muito comum no Enem. Como eu comentei no vídeo anterior, o Enem não vai trabalhar com a conjugação do verbo, mas vai trabalhar com o valor comunicativo que esse verbo exerce dentro de um texto. Se é ativo, se é passivo, se é reflexivo, se é recíproco. Olha a ideia de reciprocidade. Dois ou mais sujeitos vão praticar e vão receber ao mesmo tempo. Então, vamos lá para as explicações nesse sentido. Primeiro ponto, galera, a voz ativa. O que a gramática considera a voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação, ou seja, ele é um sujeito agente, porque é ele que faz. É ele que está na ação do verbo. Alguns exemplos básicos aqui para vocês. Olha só. A escola comunicou os pais dos alunos. Ora, a escola comunicou. Verbo comunicar, percebam que nesse caso, só lembrando, pretérito perfeito do indicativo, porque foi uma ação acabada, concluída. Levando para a consideração da voz, quem seria o sujeito neste caso? O sujeito aqui seria a escola, núcleo do sujeito escola. Lembrando que o A é somente artigo, que nós chamamos na sintaxe, uma outra análise, de determinante ou adjunto adnominal. Certo? Então vamos voltar aqui. Quem foi que comunicou? A escola. Eu tenho aqui um sujeito que pratica a ação de comunicar. Portanto, eu tenho um sujeito agente. E se eu tenho um sujeito agente, eu terei um verbo na voz ativa. Beleza? Vamos falar em pandemia, por exemplo. Ok? A pandemia causa danos ao corpo e à mente. Concordam comigo? A pandemia causa danos ao corpo e à mente. Só fazendo uma observação, porque eu sempre lembro de crase com os alunos, este A poderia ser substituído por para A. Então, sempre que o A puder ser substituído por para A, ele então recebe o acento grave. Ora, galera, verbo aqui, causa. Quem é que causa?
A pandemia. Ora, se a pandemia causa, nós temos o agente pandemia produzindo uma ação. É um sujeito agente. Portanto, o verbo causar está na voz ativa. Então, você tem que levar em consideração o sujeito. Se ele pratica, sempre voz ativa. Nós vamos ter também a voz passiva, como eu comentei no início da aula. O sujeito pode sofrer essa ação verbal. E quando ele sofre essa ação verbal, ele é chamado de sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Porque ele sofre essa ação, ele recebe a ação. Só que é um detalhe importante o seguinte, galera. A voz passiva se divide em duas. Passiva analítica e passiva sintética. Então, prestem bem atenção. Não adianta você apenas conhecer o conceito. Ah, já sei. O agente é o que faz, o paciente é o que sofre. Você precisa identificar isso dentro de um texto. Entender, já que essa é uma grande demanda do Enem dentro da prova de linguagens, é entender o comportamento dos verbos e as suas flexões. Então, vamos observar o seguinte, galera. A voz analítica, ela tem uma regrinha básica que é o seguinte, tá? Nós vamos ter a presença de um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. E isso, vale ressaltar, que era para a maioria, mais de 90% dos casos de voz passiva analítica irão estar atrelados a esta regrinha aqui. E aí você pode me perguntar, professora, que verbo auxiliar são esses? Verbo ser, parecer, ficar, permanecer, andar, ir. São os verbos mais comuns. E como na aula passada eu lembrei para vocês do verbo no particípio, ação concluída no passado, ado, ada, ido. Então, isso aqui será o comportamento da voz passiva analítica. Vamos para alguns exemplos aqui, galera, olha só. O homem foi encontrado morto. O homem foi encontrado morto. Primeiro ponto, o homem, que é o sujeito, praticou a ação de encontrar ou ele sofreu a ação? Percebam aqui que nós vamos ter o que a gramática chama de locução verbal. Professora Lívia, o que é uma locução? Duas ou mais palavras, que elas vão ter o mesmo sentido. Por que uma locução verbal neste caso? Verbo ir, que é o verbo auxiliar, mais o verbo encontrar no particípio passado. Olha aqui, galera. Ado. Então, quando se coloca lá que ele foi encontrado, ele sofre a ação. Nós vamos ter aqui um sujeito chamado de sujeito paciente. Sofreu a ação. Portanto, nós vamos ter verbo ou você pode chamar também de locução verbal na voz passiva analítica. Eu vou pegar um dos exemplos aqui, ó, da voz ativa. Certo? A escola comunicou os pais dos alunos. Eu posso transformar isso na voz passiva analítica. Os pais dos alunos foram comunicados pela escola. Percebam que neste caso agora, pai dos alunos se tornou sujeito, sofreu a ação de serem comunicados e
depois eu vou mostrar para vocês que o chamado agente da passiva pela escola, ok? Transformando aqui a outra oração da voz ativa. A pandemia causa danos ao corpo e à mente. Vamos transformar? Danos são causados ao corpo e à mente pela pandemia. Percebam bem? Danos são causados. Verbo ser, que é o verbo auxiliar. Causar foi para o particípio passado. Toda voz ativa, ela pode ser transposta para a voz passiva analítica. Certo? E aí depois vocês vão perceber que o sujeito da ativa, na maioria das vezes, ele se torna o agente da passiva. O ser que pratica a ação que o sujeito sofre. Certo? Então isso nós vamos ter voz passiva analítica. A voz passiva sintética, ela também tem a sua fórmula, para você identificar com mais facilidade. Nós vamos ter, nesse caso, a partícula C. Vale ressaltar que na língua portuguesa, a partícula C tem várias funções. Abrindo parênteses, pode ser conjunção condicional, se ele falasse: se não chover, se eu estudar, conjunção condicional. Pode ser também relacionado à ideia de reciprocidade. Eles se abraçaram. Quem se abraçou? Eles. Um abraçou ao outro. É o chamado pronome recíproco. E nesse caso aqui, ele é chamado de pronome reflexivo ou partícula reflexiva. Então, voz passiva analítica, lembrando, verbo auxiliar mais verbo no particípio passado. Nós vamos ter também a voz passiva sintética, que é a presença do pronome ou da partícula C. Vale lembrar que a partícula C tem várias funções na língua portuguesa. Pode ser pronome oblíquo átono, pode ser conjunção condicional, pode ser pronome de reciprocidade, pronome de reflexividade e, neste caso aqui, como é voz passiva sintética, nós vamos ter a chamada partícula Então, neste contexto agora, o C ele é considerado como partícula apassivadora. Por quê? Porque irá formar uma voz passiva. Gente, é muito comum nós vermos placas, anúncios. E nessas placas, por exemplo, está escrito das seguintes formas. Olha só, galera, vamos observar essas duas frases simples. Vendem-se casas, cobrem-se botões. Vale lembrar que é muito comum haver um desvio de concordância verbal. Por que muitas vezes nós percebemos que a pessoa coloca o verbo vender no singular e coloca a palavra a que ele se refere, casa, moto, computador, celular, no singular, o que vai causar aí um desvio de concordância. Por quê? Verbo deve concordar com a palavra a que ele se refere. Então, por gentileza, vende-se casa, aluga-se moto, vendem-se casas, alugam-se motos. Primeiro ponto importante nesse contexto aí de concordância, certo? Aí eu pergunto para vocês, galera. Vamos observar aqui. Casas e botões. A casa vai
se vender ou ela será vendida? Os botões irão se cobrir ou serão cobertos? Pode perceber que eu posso transformar esta frase desta forma aqui. Eu posso muito bem dizer: casas são vendidas, botões são cobertos. Quando eu faço isso, eu percebo que estes dois sujeitos aqui são pacientes. Ou seja, eles não vão praticar ação, eles também irão sofrer. Ah, professor, então aquelas placas lá de consertam-se celulares é um exemplo de voz passiva sintética? Sim, lembrando que tem que haver concordância, certo? Ok? Ok, então, entenderam? Voz passiva analítica, verbo auxiliar mais o verbo do particípio. Voz passiva sintética, partícula passivadora ser, sendo que o sujeito em volta ao verbo não pratica, sofre a ação verbal. É só você fazer a transposição nesse sentido. E para nós encerrarmos a aula de hoje, a chamada voz reflexiva. Na voz reflexiva nós vamos ter um sujeito agente nós vamos ter um sujeito agente e paciente. Ou seja, ele tanto pratica quanto ele sofre dele mesmo. E neste contexto nós vamos ter também a presença da querida partícula ser, que não é mais chamada, nesse caso, de partícula passivadora. Será chamado de pronome reflexivo. Então, olha só, neste mesmo conteúdo eu mostrei dois contextos, duas funções da partícula ser. Partícula passivadora, nesse caso agora, pronome reflexivo. Professora Lívia, como é que eu vou fazer essa diferença? Leitura, interpretação. Voz passiva sintética, o sujeito só sofre ação verbal. E eu posso transformar a passiva sintética na passiva analítica sempre. Ok? Vamos entender por meio de exemplos a voz reflexiva. Olha só, galera, a criança cortou-se com a faca. Ei, quem praticou a ação? A criança. Quem sofreu a ação? A criança. Nós vamos ter aqui um sujeito que ele mesmo é agente, ele mesmo é paciente. E a ideia que agrega essa ideia de reflexividade ao sujeito e ao verbo cortar é justamente o pronome reflexivo, ou seja, a partícula ser. Mulheres. Mulheres miram-se no espelho. Quem é que se mira? Mulher. Quem é que sofre a ação de viver o reflexo da imagem no espelho? A mulher. Mulheres amam se perfumar. Quem se perfuma? A mulher. E quem fica perfumada? A mulher também. Então, vai ter sim a mesma palavra, mas em contextos diferentes. Então, meus amores, atentem. Para que você não confunda vozes verbais, você precisa sim fazer a interpretação do texto e analisar, claro, como é que se comportam os verbos dentro destas situações. Então, meus amores, a aula 13 de vocês está aí. Assistam, façam exercícios
e nós estamos à disposição para acrescentar no conhecimento de vocês. Até mais!